Eu sei que vai ser muito interessante para todo mundo, que nós vamos falar sobre a preguiça. Será que preguiça é pecado grave? Será que preguiça é pecado leve? Será que preguiça é pecado? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, é o seguinte, a preguiça, ela é um pecado capital. Então, é um dos 7 pecados capitais. Na verdade, o 7º pecado capital. Porém, o pecado capital mais que a gente pode denominar como pecado capital mesmo, não é exatamente a preguiça, mas a assídia. E a gente vai fazer a diferenciação, tá? Entre preguiça e assídia. E eu vou fazer logo agora. Vamos lá. A preguiça, ela se aplica ao físico. Claro que a gente pode aplicar também ao lado espiritual. Vou já explicar. Mas, digamos, você tem preguiça de trabalhar, você tem preguiça de fazer uma tarefa, ler um texto longo, chato, ou, sei lá, assistir um vídeo do Padre Leonardo. Você tem preguiça, certo? Porque você não quer realizar essa tarefa. Então, ela está ligada, talvez, a algo físico. A assídia, ela é o que nós podemos chamar de preguiça espiritual. Ou seja, é a indolência, é a falta de zelo, de fervor. Tá? É a falta de fervor. Você não quer ser santo. Ou você até... Não, você não quer ser santo. Você quer se salvar, mas não quer ser santo. Porque se você quisesse ser santo, você se esforçaria mais. Entendeu a diferença? Então, repetindo, nossa live de hoje é sobre o pecado capital da preguiça. Então, como eu estava fazendo a distinção entre a preguiça material, digamos, física, e a preguiça espiritual. A preguiça espiritual é a assídia. O pecado capital, talvez ele se aplique mais à assídia. A assídia é essa mornidão, eu não querer me esforçar para ser santo, não quero amar a Deus com todo o fervor, mas eu quero apenas cumprir com o mínimo necessário para me salvar. Então eu tenho pouca força, pouco empenho na minha santificação pessoal, ou talvez nenhum empenho na minha santificação pessoal. Eu só quero não ir para o inferno, mas não estou nem aí para o purgatório. O que é um erro muito, muito grave, é uma falta de amor. E digo mais, é um grande risco para a nossa salvação. Por quê? Embora você esteja lutando para não cair no pecado mortal, esteja se arrependendo, voltando, mas essa falta de fervor, uma hora pode ser sufocada pelas atrações do mundo. Lembram a parábola do semeador? Existe uma semente que cai na beira do caminho, existe uma semente que cai entre as pedras, uma outra que cai entre os espinhos e outra que cai em terra boa. Então, à beira do caminho, aquela pessoa que tem um coração duro e que a palavra não toca no seu coração. Aquela semente que cai entre as pedras são as pessoas que ouvem a palavra com entusiasmo e alegria, mas são fogo de palha, como a gente costuma chamar, né? Então faz um retiro e está todo animado. Faz um retiro, fica todo animado. Faz uma, sei lá, empolgado, uma empolgação de momento. E, na verdade, não se converte. É aquele pessoal que vive fazendo acampamento de jovem, nada contra. Só que existem pessoas que fazem essas coisas, mas não se convertem de verdade. Ou faz um retiro, faz um encontro e se empolga, vai para um lazer, mas não tem profundidade. E é muito fácil abandonar a igreja quando se é assim, né? Eu diria que o terreno da assídia é o terreno entre os espinhos.
em que a pessoa ela até começa a servir a Deus, ela até está crescendo, mas como ela não tem fervor, como ela não tem um desejo real, intenso pela sua santificação pessoal, então ela acha, não, eu quero só me salvar, estou bem aqui, né? Estou bem aqui, e não quer se esforçar por vencer as suas fraquezas, suas imperfeições, por crescer na virtude, crescer na vida de oração, crescer no conhecimento de Deus, crescer no conhecimento da sã doutrina católica, né, na sua fé cristã. E aí ela, ao fazer só o mínimo necessário, vai para a missa domingo e está bom demais, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, antes de dormir está bom demais, acorda nem lembra de Deus, mas está bom, confessa uma vez por ano, está bom. Então aquela pessoa que realmente não está muito preocupada com a sua santificação. Então o que acontece? Como ela é muito morna, ela não é fria, porque ela não está no mundo, mas também ela não é quente, ela não tem fervor, ela é morna, está fazendo só o mínimo necessário. Então esse estado é chamado estado de assídia. O que acontece? Qual é o risco desse estado de assídia? É que facilmente você pode ser iludido com as coisas do mundo. Então, facilmente o mundo pode te sufocar, como Jesus fala lá na parábola do semeador. Então, os prazeres do mundo, os encantos do mundo, as coisas que o mundo oferece, elas vão suplantar no seu coração o amor e o serviço a Deus. Justamente porque você não tem fortemente esse amor e esse serviço. Não está forte esse amor e esse serviço a Deus. A pergunta que talvez venha logo no seu coração é o seguinte: Padre, e aí? É pecado mortal? É pecado venial? Porque pecado a gente sabe que é, né? Então assídia é pecado. Mas é pecado mortal? É pecado venial? Vocês sempre perguntam isso. E eu acho isso uma pergunta legítima, né? Que a gente se faça. E eu vou responder para você aqui agora. A primeira coisa importante, que talvez choque você, falar uma coisa que talvez você não esteja pensando, é que os pecados capitais que estão dentro, a tendência, né, que está dentro de você, o pecado capital que está dentro de você, na verdade, ele não é pecado. Eita, que agora deixei você grogue, né? Então, não é pecado. Como assim, padre? Não é pecado. Porque sentir algo não é pecado. Entendeu? Vamos explicar. Você, um filho, né, tem a preguiça clássica de toda criança. Tem preguiça de encher a garrafa. Não quer encher as garrafas da geladeira, né? Eu me lembro, não sei, hoje em dia acho que todo mundo tem aquele gelado, né? Mas no meu tempo a gente tinha garrafa d'água. A gente colocava na geladeira. Na sua casa tem garrafa d'água ou não tem? Então, tem preguiça de encher as garrafas. Mas enche. Entendeu? Mas enche. Não gosta de fazer esse negócio. Ai, que saco, tem que encher as garrafas. Beber água, né? Tem aquela história as mães sempre reclamam, o menino bebe a água, aí a garrafa fica só um pouquinho. Aí a mãe tem as frases clássicas de mãe, né? Frase clássica de mãe. Garrafa não se enche sozinha. Para que essa garrafa? Só para dizer que não está seca, só para não encher, para deixar o irmão encher, né? O outro irmão que viesse tomar, que só enchia só quando secava. Aí a pessoa deixava assim, um tantinho assim de água. Estou dando um exemplo de uma coisa que acontece muito com as crianças, né? Estão colocando aqui exemplos, lavar o banheiro, não sei o quê. Então. E tem uma passagem no Evangelho explicando isso. Vamos voltar para a palavra de Deus. É sempre bom a gente usar a Bíblia, né? Então vamos lá, uma passagem no Evangelho que fala sobre isso. Um homem, Jesus conta uma parábola, um homem tinha 2 filhos. E disse para um: meu filho, vem trabalhar comigo no campo. Aí o filho falou: tô indo, pai. Beleza. Nossa senhora, tô dentro.
Tchu, você é o melhor pai do mundo. Tamo junto. Aí, opa, então o pai foi, né? Ficou esperando que o... Aí, indo, encontrou outro. Meu filho, vem trabalhar comigo no campo. Aí, pelo amor de Deus, pai, no sol quente. Ah, vou nada, pai. Desculpa aí, hoje eu não vou não, tô cansado, não sei o quê. E o pai aguentou calado. Bom, o outro já tinha dito que ia, né? Então ele dispensou, que disse que estava com preguiça e não ia. Aí ele foi. Daqui a 5 minutos, quem é que aparece lá para trabalhar? O que disse que não ia. E o que disse, vai pai, tô dentro, tô capinar comigo mesmo, você vai ver, ó. Não foi. Então eu posso dizer que os dois estavam com preguiça. Os dois estavam com preguiça, mas teve um que foi sincero e falou a verdade. Pai, eu tô morrendo de preguiça, não vou nada, sol quente, vou não. Mas quando o pai se afastou, ele se arrependeu e foi. Se arrependeu e pensou, poxa, não vou me entregar à preguiça. Preguiça eu tô, mas não vou me entregar à preguiça. E foi. E aí Jesus disse, qual dos dois fez a vontade do pai? Foi o que disse que ia e não foi? Ou foi o que disse que não ia e foi? Então, olha como é importante. Então, no fundo, o sentir o pecado capital dentro de você não é pecado. O pecado é na sua intenção, na sua ação. E digo mais, pode ser inclusive uma virtude. Ou seja, eu não quero fazer aquilo, né? Usando a parábola de Nosso Senhor, eu não quero trabalhar no campo, eu não quero pegar na enxada, eu não quero ajudar meu pai, mas eu vou por obediência, eu vou por amor a Deus, eu vou por penitência, eu vou por sacrifício. Então isso torna-se um meio de santificação. É diferente se o pai chamasse para fazer, meu filho, vamos beber cerveja. E o filho, qual é a virtude que há nisso? Ou então vamos comer uma coisa gostosa, vamos para um churrasco. Qual é a virtude que há em aceitar um convite desse? Não tem virtude alguma, porque comer churrasco é bom demais. Agora, ele ir vencendo a sua inclinação, que o seu corpo, a sua alma não quer fazer aquilo, mas ele vai por obediência, vai por sacrifício, por penitência, então torna-se um instrumento de santificação. Por isso, eu digo, o pecado capital, ele pode se enquadrar na categoria de imperfeição, na categoria de pecado venial ou na categoria de pecado mortal. Porque ele é mais uma inclinação que há no seu coração do que um pecado em si. Agora, quando ele se concretiza como pecado, ele é a cabeça, por isso que é capital, vem da palavra latina caput, que significa cabeça, que dá a mesma cabeça no sentido, né, de que vai na frente, o que está capitaneando, é o capitão, é o que está na frente, a mesma radical, né, o capitão. A capital do estado, do país, né, é a cidade principal. Então, o pecado capital é aquele que vai na frente, porque atrás dele vem outros pecados. Então, ele traz outros pecados. E a live de hoje é só sobre a preguiça. Então, ele é um pecado que leva a outros. Então, nós vamos falar hoje mais sobre a preguiça. Então, você entendeu que quando, essa pergunta que vocês adoram me fazer, né? Padre, é pecado mortal, pecado venial? Depende. Pode até nem ser pecado. Pode ser uma inclinação do seu coração, pode ser uma imperfeição que você, ao vencê-la, ela se torna virtude. Você tem aquele sentimento de preguiça. Eu não quero trabalhar no sol quente, eu não quero encher as garrafas, eu não quero lavar a louça, eu não quero lavar o banheiro. Eu estou falando aqui coisas domésticas, né? Mas isso se aplica ao seu estado de vida. Então, você que é mãe, por exemplo, você pode sentir preguiça de cuidar do bebê, cuidar dos filhos, de educar os filhos. Deixa para lá. Cuidado. Essa preguiça de ter que corrigir, essa preguiça de ter que punir, necessário às vezes. Então, os pais, né? Então, tem uma
uma obrigação de Estado na educação dos filhos. Obrigação de Estado é quando a gente diz que aquela minha vocação, aquele meu estado de vida, falando de estado de vida que é mais amplo do que vocação, né? Eu tenho algumas obrigações. Nós chamamos isso de obrigações de Estado. Você sabia que você tem obrigações de Estado? Então, é o estado de quem você é. Então, você é solteiro, você é casado. Por exemplo, o militar. O militar tem obrigações de Estado. A pessoa que é militar tem obrigações próprias do militar, que é diferente da pessoa que é um civil. Então, a pessoa que ele é advogado tem obrigações do Estado, tem um protocolo a seguir, tem um juramento. O médico tem um juramento, né? E assim por diante. A freira tem obrigações do Estado de freira, o padre tem obrigações do Estado sacerdotal. Não estou falando de vocação. Vocação é outra coisa. Estou falando do meu estado de vida. Vocação é algo mais profundo. Tem gente que confunde vocação com estado de vida. São duas coisas diferentes. Estado de vida é como eu vivo. Como é que eu vivo? Quais são a minha vida? Né? Então, eu posso, por exemplo, ser padre é a minha vocação. Mas o meu estado de vida é ser um missionário, ou um professor, ou um pastor, né? Um pároco. Então, tem algumas obrigações ligadas à minha função, que eu acolhi livremente. Então, você é um funcionário. Você tem obrigações ligadas à sua função. Você é um vendedor de loja, você é um entregador de pizza, você é não interessa. Você é um Uber, motorista de Uber. Você é um professor. Não interessa a sua profissão. Todas as profissões têm obrigações de Estado. Então, vamos pensar aqui uma pessoa que é motorista, um Uber. Ele tem a obrigação de ser santo ali como Uber. Então, ele não pode ferir as leis de trânsito, cobrar indevidamente do seu... cancelar a viagem por nada, né? Quem usa Uber às vezes sofre, porque é difícil. Tem acontecido muito, né, dos Ubers ficam cancelando as viagens. Não sei porquê, acho que para ganhar mais, não sei porquê. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, por exemplo, você é estudante. Então, você tem obrigações do seu estudo. E aí, você pode sentir esta inclinação da preguiça. Eu não quero cumprir com os deveres do meu Estado. Né? Os deveres do meu Estado. Então, até uma criança de 7 anos de idade, ela tem dever de Estado. Qual é o Estado dela? Criança. Quais são as obrigações dela? Ela tem a obrigação de estudar. Ela tem algumas obrigações. E é bom que os pais vão dando, né, deem às crianças pequenas obrigações para formar o caráter. Sua obrigação é, sei lá, tirar o prato da mesa. Um exemplo. Dá uma tarefinha. Então, aquela tarefinha que ela pode ser recompensada, a recompensa aqui não é dinheiro, né, bala, pode ser um abraço, pode ser um elogio, mas que ela se sinta valorizada, mas acima de tudo que ela se sinta responsável. Então, vai acostumando. Então, existem as obrigações de Estado. A criança tem a obrigação de Estado. Tem a obrigação de estudar, fazer a tarefa da escola, por exemplo. Então, os pais devem ensinar os filhos a realizarem os seus deveres, sejam eles quais forem. Então, a criança mais velha, ela sabe que é um dever cuidar da mais nova e não bater na mais nova, por exemplo. Mas vamos voltar à questão da preguiça. Então, você pode sentir uma indisposição para cumprir com o seu dever de Estado. Seja ele o dever do matrimônio, o dever do professor, enfim, todo o seu Estado. E aí, essa indisposição ela pode ser uma imperfeição. É algo que você não luta. Se você não luta contra ela, ela se torna uma imperfeição. Vamos pensar aqui no acordar. Então, tem uma pessoa que tem dificuldade de acordar. Aí coloca o despertador com não sei quantos soneca. Essa função do seu celular
Você acorda com o celular? Então, essa função do seu celular, soneca, a gente podia mudar o nome. Em vez de soneca, ser preguiça. O nome dessa função é preguiça. Porque o despertador toca, em vez de você levantar, você aperta lá a soneca. O nome disso é preguiça. Por que você não levantou na hora que... Ah, não, é porque eu já coloco antes para poder... Não, coloque na hora certa. Quem eu faço direção espiritual, eu falo isso, né? Meus dirigidos espirituais, eu digo, não. Se você tem que levantar a hora que for, pode ser 7, 8, não interessa. Tem que levantar 7h30, vamos colocar aqui 7 horas. É 7 horas, não é? 7 horas, mas eu vou botar 6h45, 6h40 vai ficar. 6h40 soneca, 6h45 soneca, 6h50 soneca, 6h55 soneca. O nome disso é preguiça. Você está alimentando a sua preguiça. E isso é uma imperfeição. Por que seria uma imperfeição? Porque você está alimentando uma preguiça. Entendeu? Então, quando é que se torna um pecado? Quando aquela preguiça sua vai causar algum prejuízo a você ou a outra pessoa. Então, começou a ser pecado. A sua preguiça vai causar um prejuízo a você ou a outra pessoa. Então, vamos lá. Você é a pessoa funcionário que abre a loja. A loja é para abrir 7 horas. 7 horas é para você estar lá atrás do balcão atendendo os clientes. Então, óbvio que você tem que chegar 15 para as 7. Isso já é um acordo. E aí, você chega 7. Já tem gente esperando, vai perder uma venda, o cliente vai para o concorrente, mas o patrão só vai chegar 8, 8h30. Ele não sabe que você está atrasando, chegando 7, 7h05, 7h10. Aí já começa a ser pecado, porque existe um prejuízo. Você está prejudicando. Seja o cliente, que está lá esperando, porque tem pressa para fazer outra coisa, e era para 7 horas ele estar lá na farmácia, digamos que é a farmácia, você tem que abrir a farmácia, o cara está precisando, ele tem que ir para o trabalho dele, mas está esperando o bonitão abrir calmamente lá, uma coisa que já deveria estar aberta. Ele vai ficar gravemente prejudicado com isso? Não. Mas ele está prejudicado. O patrão também está prejudicado, porque ele combinou com você uma coisa e fez outra. Então aí já começa a ser pecado. Então, o pecado é sempre quando há um dano, um prejuízo, ou um desamor a Deus, uma falta de amor a Deus. Porque a gente está falando aqui com relação ao próximo, mas com relação a Deus também é uma falta de amor a Deus. Então, se a sua preguiça, ela começa a prejudicar, e pode prejudicar você também. Talvez não prejudique uma terceira pessoa, mas prejudica você. Ah, eu estou deixando de rezar. Eu me comprometi com Deus de rezar, sei lá, o terço pela manhã. Vou dar um exemplo. Rezar o terço inteiro pela manhã. Mas aí eu fiquei com preguiça na cama e acordei 15 minutos depois da hora. E aí não vai dar mais para rezar o terço. Pecado. Por quê? Porque você, a preguiça atrapalhou a sua oração, atrapalhou a sua devoção. Atrapalhou, entendeu? Por isso que ele é um pecado capital, porque a partir dele vão seguindo outros pecados. Então levam a outros. E olha, preste atenção aqui, todos vocês. Preste atenção, eu vou falar uma coisa muito séria. Você sabe qual é o pecado que mais se segue à preguiça? O pecado que mais... Porque eu falei, né? O pecado capital, ele puxa outro pecado. Então, qual é o pecado que é mais frequente que se segue à preguiça? Você sabe qual é? O pecado que mais se segue à preguiça é a impureza. É a falta de castidade. É a tentação que vem colada com a preguiça. Tá? Então, a preguiça, ela é uma porta escancarada para a falta de castidade. Certo? Não tem nada a ver com gula nem mentira, não. É a falta de castidade. Por quê, padre? O que é que tem a ver?
Tem muito a ver. Muito a ver. Porque a preguiça, ela revela uma falta de disciplina, uma pouca força de vontade. E quando você tem pouca disciplina e a sua força de vontade nem pode se chamar de força, de tão fraca que é, então você tornou-se um ambiente propício para a tentação da impureza. Eu já contei para vocês, eu acho que foi na Semana da Formação da Consciência, um exemplo do meu diretor espiritual. Ele tinha uma frase, inclusive ele morreu essa semana, que Deus o tenha, o caríssimo Monsenhor Elia Volpe, que foi meu confessor no seminário. E ele, quando pregava para a gente, para os seminaristas, ele dava conferência, ele falava uma coisa, você que é do Rio de Janeiro talvez conheça, ele foi vigário da Candelária. Então, o Monsenhor Elia, ele dizia uma coisa interessante, quando ele falava para nós, seminaristas, ele dizia, a cama, você dormindo, é o altar do Senhor. Você acordado é a mão de Satanás. E ele dizia isso, ele tinha umas tiradas assim, interessantes, e ele falava assim, que a pessoa que fica enrolando na cama acaba pecando contra a castidade. Interessante, essa colocação dele. Ou seja, o preguiçoso, aí você fica com preguiça. E na nossa época não existia internet, Então, hoje seria mais grave ainda, assim, mais verdade ainda o que ele falava, porque hoje tem aquela história de você ir para a cama com o celular. E você fica na preguiça ali e olhando o celular. Então, essa falta de disciplina, falta de autocontrole que se segue a pessoa que se entrega à preguiça, ela é porta escancarada para a tentação do demônio. Então vamos voltar à questão do pecado. A preguiça, ela se torna pecado quando eu prejudico a mim mesmo, prejudico outra pessoa, principalmente, Ou ela se torna uma falta de amor a Deus. Veja que um pecado que leva ao outro. Então, por exemplo, você não foi para a missa, domingo, você não foi para a missa de manhã porque estava com preguiça. Tudo bem, domingo é o dia de descansar, você não é obrigado a ir de manhã. Aí você deixou para ir 5 da tarde. Só que aí apareceu um amigo lá, vamos conversar, vamos brincar, vamos conversar, vamos tomar um cafezinho. E a última opção era 7 da noite. Aí quando deu 7h30, foi que você lembrou da missa. Mas você ficou na preguiça. Ficou lá na indolência, ficou lá no papo furado. E aí você perdeu a missa do domingo. Então, a preguiça te levou ao pecado mortal. Então, essa preguiça capitaneou, ela te levou a um pecado grave. Então, o pecado é grave quando ele te leva a um prejuízo grave do próximo, um prejuízo grave a você mesmo ou uma falta grave de amor a Deus. Então, cuidado, senhores escrupulosos. Então, vamos agora aprender. Ter preguiça não é pecado, é uma imperfeição ou uma inclinação da nossa concupiscência. A preguiça ela pode ser física ou pode ser espiritual. A preguiça espiritual chama-se assídia, que é a pessoa que tem a alma morna. Tem a alma morna. Ela não tem fervor, não busca a sua santificação. Então, ela vive numa mornidão. Não é isso? Então, se você se entrega à preguiça, você pode estar cometendo, sim, um pecado grave, quando causa um grave prejuízo. Vamos pensar numa preguiça física. Então, o cara, pai de família, ou então um galalau de 25, 30 anos, não quer trabalhar, quer viver à custa dos pais, não procura emprego, não estuda, não procura, só gosta de ir fazer arruaça no meio da rua e farra. A preguiça está levando ele a um pecado grave. A preguiça em si é um pecado grave. Por quê? Porque ele não está trabalhando.
enquanto ele já tem idade de trabalhar, idade de crescer. Então o cara não quer estudar, não quer trabalhar, quer só defender causas de lacração na internet. Cara, cresce, né? Se torna homem. Para com isso. E tem tanta gente assim, né? O que tem de gente que fica o dia todo só lacrando na internet, só querendo... Ah, fechou. Ah, Deus do céu. Um bando de... Então, um bando de vagabundo, né? Desculpa usar o termo assim mais rasgado, mas o que tem de gente assim, né? Não quer estudar, não quer trabalhar. Então, esse tipo de preguiça, em si, é um pecado mortal. A pessoa tem que confessar. Ela não pode comungar se ela é uma vagabunda ou um vagabundo. Ela tem que confessar. Tá? Tem que confessar. Não é assim, não. Então, passa o dia... Se eu falasse na live que vem na minha cabeça, vocês ficariam horrorizados. Mas acho que vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Então, é claro que você atrasou, você colocou a soneca ali, não sei quantas vezes. Ali é uma imperfeição, no máximo um pecado venial. Porque você deixou de rezar o texto por causa disso. Então é um pecado venial. Agora, você faltou a missa por causa da preguiça, aí já é um pecado mortal. Ou então você deixou de cumprir com um dever de Estado, um sério dever de Estado. Imagina, a mãe deixar de cuidar do filho, deixar de fazer o almoço, deixar de dar de comer a sua criança porque está jogando joguinho na internet, no celular. Pelo amor de Deus. Isso é grave. Isso é grave, porque é um dever de Estado grave. Então, a mãe cuidar do filho é um dever de Estado grave. Então, se a preguiça impediu de você realizar um dever de Estado... Imagina se eu estou com preguiça e não vou celebrar a missa. É um dever de Estado grave, gravíssimo, né? Imagina se eu estou com preguiça. Ô pessoal, avisa aí o pessoal aí da capela que eu estou tão indisposto hoje, não vai ter missa hoje não, tá bom? Reza o texto aí. Pensei uma coisa aqui, estou coçando para me falar, né? Para me falar foi o português horroroso, né? Estou me coçando para falar. Fala ou não fala? Vocês querem que eu fale? Vocês querem que eu fale? Nessa pandemia que teve de padre que se revelou preguiçoso. Eita, que foi feio o negócio. Foi ou não foi? Eu não posso confessar porque está na pandemia. Não. Missa só em 2022 agora. Foi ou não foi? Tinha uns que... Teve muitos que deram a vida. Se arriscaram, foram nas UTIs. Se mataram para poder assistir os fiéis, fazer de tudo. Fizeram procissão no meio da rua. Fizeram de tudo. Mas o que teve de padre que aproveitou para tirar férias de 4, 5, 6 meses, ficar de perna para cima, nem celebrar a missa. Estou falando alguma coisa errada aqui? Olha, eu soube de um... Vocês podem ter outras histórias aí. Eu soube de um, domingo, no auge da pandemia, quando não podia abrir as igrejas. Domingo, em vez dele celebrar a missa, domingo, não, fez uma live, vamos aqui fazer uma reflexão da palavra, já que vocês não podem vir para a igreja, eu também não vou celebrar a missa, não. Fazer aqui uma celebração da palavra. Assim, a roupa que ele estava, que obviamente não é batina, né? Estava com camisa manga polo. E do jeito que ele estava, aí fez uma reflexão da palavra. Aquilo ali era para não ter missa. Espero que ele tenha se arrependido. Espero que ele tenha confessado. Né? Então, gente, por favor, não vão dizer agora aqui, não coloque aqui no chat, meu pároco é preguiçoso, meu vigário é preguiçoso, porque ele não deixou. Não vamos julgar pessoas individualmente, tá? Cada um tem seus problemas. Nós, padres, também passamos por depressão, né? Eu sei da situação de Fortaleza. Então, nós, padres, também, vocês ficaram tristes na pandemia e a gente não é de ferro, não. É angustiante.
ver nossas igrejas vazias, ser proibido de vir, a gente se sente mal, né? Eu, graças a Deus, eu tenho internet, tenho vocês. Pelo contrário, eu aumentei muito o meu trabalho na pandemia, eu tripliquei o meu trabalho aqui na internet. Né? E graças a Deus. Mas quem não tinha isso? Imagina aí, ficar dentro de uma casa própria, olhando para as paredes, um dia, 2, beleza, 3, é que vai. Uma semana, tá bom. Mas um mês, 2, 3, 4, né? Então, tem coisas que a gente não pode julgar também. Mas a gente viu que a pandemia revelou muita preguiça de muita gente. Muita gente que achou muito bom ficar recebendo do governo 300, 600 reais para ficar com as pernas para cima. Né? A gente sabe que tem muita gente que quer que o governo dê dinheiro para eles. Né? Em vez deles lutarem para ser... Lutar, né? Lutar mesmo. Para ser alguém na vida, quer que o governo dê dinheiro para eles. Como se fosse obrigação que o governo desse dinheiro. Que dinheiro? Dinheiro de quem? Dinheiro dos trabalhadores, né? Porque o governo não faz, não produz. O governo não produz. Bote isso na cabecinha de vocês. O governo não produz. Ele só suga. Então, se ele dá dinheiro para alguém, é porque ele tomou de outro. Simples like that. Simples assim. O governo não produz nada. Quando dá alguma coisa, é porque tirou de outro. Se vocês colocassem só isso na cabeça, vocês paravam de ser esquerdista, comunista ou de ficar com ilusão na cabecinha. A única coisa que vocês têm que entender de política é isso. O governo não produz. Tudo que ele dá, ele tirou de outro. E esse outro é você mesmo. Acorda? É você. Ele tirou de você. Simples assim. Então, aproveitando, galera, já partindo aqui para acabar a live, cuidado, preste atenção, vou falar para vocês a coisa aqui. Cuidado com o escrúpulo, eu não posso deixar de falar do escrúpulo, né? De achar que é preguiça. Preste atenção, eu vou falar uma coisa muito séria aqui, tá bom? Preste atenção. Cuidado com o escrúpulo de achar que é preguiça, o que pode ser uma depressão. Tá? Então, a indisposição, ela não é sem vergonhice. Safadeza, sempre. Algumas vezes é. E aí é pecado. Mas nem sempre. A indisposição, ela pode ter causas fisiológicas. Anota aí. Causas fisiológicas. Anota aí. A sua preguiça pode ser verme. Aí toma ivermectina. Aquele remédio proibido. Aquele remédio. Ou outro qualquer que o seu médico passa. Mas às vezes pode ser verme. Falando sério, tem algum médico aqui? Verme não dá preguiça? Tira a sua disposição. Falta alguma vitamina. Talvez uma vitamina C, uma vitamina... Não sei, cara. Não sou médico, sou padre. Entendeu? Então, primeira coisa. A indisposição, vulgo preguiça, pode ser verme. Pode ser fisiológico. Entendeu? Primeira coisa. Segunda coisa. Anota aí. A indisposição, ela pode ser psicológica. Você está com depressão. Tá? Você está com depressão. E aí talvez você precise de um acompanhamento espiritual, com um sacerdote, uma direção espiritual. Acho que tem um médico aqui falando. Josi Fontes. Baixo cortisol, falta de vitamina D também causam moléstia. Obrigado. Então, outra pessoa está confirmando aqui no Instagram. Anemia também. Então, cuidado para você não ficar achando que está em pecado mortal, quando na verdade você está precisando de vitamina. Ó, a Josi disse que já passou por isso. Obrigado, Josi. Certo? Então, pode ser fisiológico, pode ser psicológico, então você pode estar passando por um trauma. Você perdeu um ente querido.
Você está com ansiedade. Às vezes são as duas coisas. É tanto falta de vitamina, de alguma carência física ou algum problema psicológico junto. Aí junta as duas coisas. E aí você está achando que está em pecado. Talvez não seja pecado. Mas é importante que você lute contra isso. Tá? Então, só em terceiro lugar, eu diria que é uma causa puramente espiritual. Que seria assim, uma causa de pecado. Tá? Então, uma falta de luta contra isso. Então, é preciso que você lute contra essa tendência que você tem. Eu já te dei a dica aqui na live. Então, pessoal, desliga essa função soneca. O nome dessa função é preguiça. Para com isso. Coloca o celular longe de você. Coloca alguns metros longe de você, se for o caso. Mas o celular tocou. Quando o celular tocar amanhã, você vai lembrar de mim. Quando o despertador tocar amanhã, a primeira pessoa que você vai lembrar de quem é? Não é de Deus, não. É do Paulo Leonardo. Caramba, eu vou ter que levantar sem soneca. Vai. Se levante sem soneca. Na hora que você colocar, que você determinar que é sua hora. Pessoal, ficou alguma dúvida? É claro que numa live não dá pra gente esgotar o assunto. Né? Num vídeo assim, não dá para esgotar o assunto. Mas eu queria ajudar você. Quero saber se você vai sair daqui entendendo o que é a preguiça, o que é que causa a preguiça. E também que tipo de pecado é a preguiça. E sabendo diferenciar o pecado mortal do pecado venial. Tá bom? Ficou claro, então? Se você está vendo essa live no replay, esse vídeo no replay, coloca aqui nos comentários. Eu quero muito ver a sua opinião, seu entendimento. O que é que você entendeu disso? Tá? O que é que você faz? Você que está vendo no replay, coloca aqui nos comentários. O que é que você faz para lutar contra a preguiça? Tá bom? Então vamos lá. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, com teu Espírito. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sua Mãe, Maria Santíssima.